Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar por tudo que já aconteceu aqui, Senhor. Obrigado pelo derramar do teu Espírito, pela tua presença. Que bom que o Senhor está operando grandes coisas no nosso meio, visitando as nossas vidas, fazendo os teus milagres, as tuas maravilhas, entregando, Senhor, a tua bênção e derramando da tua unção. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco também na ministração desta palavra, porque ela não volta vazia, sem primeiro cumprir o propósito pela qual ela está sendo enviada. Cumpre todo o propósito, Senhor, que a tua igreja possa ser edificada nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Mateus 12, 20. Diz assim: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. É uma profecia de Isaías a respeito de Jesus se cumprindo no ministério de Jesus. E Jesus vem com uma característica maravilhosa que esse versículo mostra para nós, uma forma linda do amor, da misericórdia e da bondade do nosso Senhor Jesus. Está dizendo que ele não vai esmagar a cana quebrada. Né? Se a cana já está quebrada, para que piorar, né? A cana quebrou, ele não vai esmagar. O morrão ou o pavio, né, que está fumegando, ele não vai apagar. O que ele está dizendo? Na época das lamparinas, né? O pavio da lamparina ou o morrão, quando ele começa a fumegar, significa que ele já está bem queimado e ele começa a soltar muita fumaça e a luz não fica clara. Então, quando você olha para o pavio que está fumegando, está saindo muita fumaça, que ele já está bem queimado, ele precisa ser cortado, né? Ou substituído, mas normalmente o pavio é comprido, então você corta a parte que está queimada e ele continua, aí sim ele vai dar uma luz boa e a fumaça já não vai mais prevalecer. Então, Jesus não vai esmagar a cana quebrada. Já está quebrado, não vai esmagar. Isso mostra cuidado, isso mostra amor. E se o pavio está fumegando, ele não vai apagar, ou seja, ele vai cuidar. E para que nós possamos entrar na revelação desta palavra, eu preciso falar com você a respeito de algo que está registrado lá no Velho Testamento, que é o tabernáculo. Conseguiu aí, Sidney, a foto do tabernáculo? Se puder apagar aqui. Então, eu quero chamar a tua atenção, se você puder ficar comigo aqui, para que você entenda que nós vamos ministrar. Aqui está a imagem do tabernáculo, né? Está dando para enxergar aí? Então, o tabernáculo era uma grande tenda, na realidade, que foi construída. Foi dada por Deus a Moisés, né, para que pudesse ser construído. Era uma tenda móvel, ela desmontava e montava, e conforme Deus guiava o povo desmontava a tenda e levava todos os utensílios e as peças. E o tabernáculo era dividido em três lugares, né? O átrio, que é essa parte externa, tem uma foto ali no canto, não sei se dá para você ver, né? Ele era cercado, né, com colunas de madeira, obrigado, Sidney, e com pano, né, com linho fino, o muro era de linho fino, e aquela parte externa era o átrio, onde aconteciam os sacrifícios. E depois numa parte, a primeira parte dentro do tabernáculo aqui, essa primeira parte aqui era chamado de santo lugar. Aqui só entrava os sacerdotes e o sumo sacerdote. A palavra sumo significa principal. Havia o principal sacerdote
que é esse senhorzinho aqui, né? Que está vestido com essas vestes, essa veste azul. Este era o sumo sacerdote. Os sacerdotes se vestiam de linho fino, de branco, né? Mas o sumo sacerdote tinha essa roupa especial. E eles entravam aqui no santo lugar. E lá na última parte, lá no cantinho onde estava a Arca da Aliança, é o lugar chamado de Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, que foi o louvor que nós cantamos aqui, do Santo dos Santos, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, né? Quando fala, eu vou mergulhar na mirra ardente, é porque o sumo sacerdote entrava com incensário, e aquilo ia gerando muita fumaça para ele entrar no Santo dos Santos, e aquela mirra, aquele incenso queimava e enchia de fumaça, e ele entrava lá no Santo dos Santos. Olha que legal, ele está cantando e às vezes não sabe o que está cantando, né? Mas agora está aprendendo. E ele entrava lá uma vez por ano só. E havia aqui no tabernáculo várias peças, né? Móveis que compunham o tabernáculo. Mas hoje eu quero falar com você a respeito da merolá, ou do candelabro. Pode pôr o slide aí, por favor? Então, o candelabro, ou a merolá é a palavra hebraica para candelabro ou candeeiro, e o seu significado deriva do verbo flamejar, ou dar à luz, né? Emitir luz. Então, a merolá, menorá, ou candelabro, significa flamejar. Pode passar, Sidney? Então aqui está uma réplica do candelabro, né? Essa aqui é ouro, 24 quilates, está lá em Israel. Essa redoma aqui é blindada, né? Isso aqui não dá nem para colocar preço nesse negócio. É algo extraordinário. Está lá em Israel para ser visitado, de ouro puro. Coloca um texto, por favor, Sidney. Você não precisa abrir, nós vamos ler aqui, que é o Êxodo 25, versículo 31, se você puder acompanhar aqui comigo. Que é quando Deus manda fazer essa peça, o candelabro. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, as suas flores serão do mesmo. Então, uma única peça feita em ouro puro. Pode colocar do versículo 36. Seus botões, suas hastes serão do mesmo, tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Pode ir, Sidney. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores, guarda essa palavra aqui, depois eu vou te mostrar o espevitador. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. 39. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Então, 1 talento, cerca de 36 quilos de ouro, foi usado para fazer o tabernáculo, para fazer os instrumentos que o sumo sacerdote usava. Obrigado, viu, Sidney? Glória a Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre essa peça que ficava lá no santo lugar, para iluminar o santo lugar, porque o santo lugar era um lugar escuro, porque ele era coberto de cortinas, né? Era uma grande tenda, e ali era escuro, então o candelabro tinha que ficar aceso continuamente. E Deus mandou Moisés escrever uma lei para que o sumo sacerdote pudesse cuidar do candelabro. Abre para mim, coloca para mim, Sidney, Levítico 24, por favor. Você vai acompanhando aí, Levítico 24. E falou o Senhor a Moisés dizendo, pode ir? Ordena aos filhos de Israel
que te tragam um azeite de oliveira, puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Então Deus mandou Moisés lá construir o candelabro, mas para ele ficar aceso, tinha que usar azeite de oliveira puro e batido. Mas quem que trazia o azeite? Olha o versículo. Quem é que trazia? Os filhos de Israel, ou seja, o povo. Quem trazia o azeite era o povo. Pode passar, Sidney. Arão as porás em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, ou seja, no santo lugar, na tenda da congregação. Tabernáculo também era chamado de tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Pode pôr o 4. Sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então o sumo sacerdote tinha a obrigação legal, era a lei em Israel, ele tinha que cuidar do candelabro. E ele colocava as lâmpadas em ordem. Coloca a foto do candelabro aí, Sidney, que está no slide, por favor. Esse menino é uma benção. Pode pôr a outra. Isso, essa aqui está legal. Então está o sumo sacerdote fazendo o trabalho dele lá no santo lugar. E ele tinha que cuidar e manter as lâmpadas acesas. Continuamente, era a função dele. Tanto de manhã quanto à tarde, ele ia lá para fazer esse trabalho, manter ali o candelabro aceso. Quem trazia o óleo? O povo. Mas quem tinha que manter aceso? O sumo sacerdote. E ele organizava as lâmpadas em ordem. Essa era a função dele. Era uma lei lá em Israel. Tinha que manter acesa. Pode passar o próximo slide, Sidney, por favor? Não sei se dá para você ver aí. Esse é o instrumento usado para manter o pavio aceso, o espavitador. Já viu espavitador na vida? Não, o espavitador é como uma tesoura. Então, qual que era a função? Estava lá 7 lâmpadas acesas. Conforme o pavio ia queimando, ele começava a fumegar, soltar fumaça, né? Quem usou lamparina ficava com o nariz preto, né? Com a lamparina assim, ficava preta a ponta do nariz, fica soltando fumaça. Então, o espavitador vem e corta a parte queimada e o pavio é trazido para cima, ele é puxado para cima, corta a parte queimada e o fogo continua, para de sair fumaça e a luz começa a brilhar cada vez mais. Coisa linda. Esse é o espavitador. A outra peça, essa daí era o apagador, também era usado para colocar óleo no candelabro. É interessante que o candelabro, né, mais ou menos dessa altura, ele era oco por dentro, né, se enchia de óleo ele inteirinho. Uma peça maravilhosa. Pode voltar aquela imagem, Sidney, do sumo sacerdote cuidando do... Isso, essa daí. Era 4 da manhã e o Espírito Santo falando comigo hoje. Me mostrando tudo que tinha que falar e fazer. Graças a Deus. Vamos entrar na revelação da palavra. Talvez você já está entendendo o que Deus quer fazer aqui. Mas abra não. O Sidney vai pôr lá para nós. Vamos aproveitar aqui. Hebreus 4. Versículo 14 e 15. Tudo que foi registrado no Velho Testamento apontava para o Novo Testamento. Tudo que era
físico no Velho Testamento, agora é espiritual no Novo Testamento. Apontava para Cristo, apontava para a obra de Cristo, para o seu ministério, para a igreja, para as coisas futuras. Deus é maravilhoso. Olha o que diz Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pode seguir, Sidney. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tem gente que acha que o Senhor Jesus está nos rejeitando, porque a gente erra, a gente peca, a gente falha, e a intenção de Jesus, ele é tão santo, que ele não vai nos querer mais. Pelo contrário, ele se compadece das nossas fraquezas. Porque ele veio como homem, ele sabe o que é o ser humano. Porém, ele não tinha pecado, ele nunca pecou. Mas ele conheceu na pele as fraquezas e as dificuldades do homem. Então ele se compadece de nós. Que amor é esse, né? Jesus se compadece de nós. Hebreus 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal. Quem é o sumo sacerdote? Jesus, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então Jesus agora morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Pode pôr o versículo 2. Olha só que lindo isso aqui. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então Jesus está falando de um tabernáculo que não é físico, mas é espiritual, no qual ele é o sumo sacerdote. E ele, como sumo sacerdote, tem a função de cuidar desse tabernáculo, principalmente do candelabro. Agora, coloca, Sidney, por favor, o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João está escrevendo aqui, né, o apóstolo, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Pode passar. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pode passar, Cid. Do 9 ao 13 nós vamos, né? Virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando vi 7... O que ele vai ver? Castiçais ou candelabro. Então João está lá em Patmos, ele é arrebatado em espírito, ele está no reino espiritual agora, e de repente se apresenta por detrás dele Jesus glorificado. Jesus se apresenta: eu sou o primeiro, eu sou o último. E quando João se vira para ver com quem estava falando com ele, a voz era como voz de trombeta, devia ser uma voz poderosa e potente, né? Quem é músico aí fica estarrecido, imagina o som que está ouvindo, e ele vira, e quando ele olha, ele vê 7 candelabros, 7 candeeiros, ou 7 castiçais de ouro. Pode pôr, Cid, no próximo. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto
de ouro. Ele está vendo Jesus glorificado, o próprio Senhor Jesus falando com ele. Ele está em espírito e Jesus está no meio desses 7 candelabros. Agora a Bíblia explica a própria Bíblia. Coloca o versículo 20, Sidney, olha aí. A Bíblia vai explicar essa visão, essa experiência que João está tendo. Ele está dizendo: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, candelabros. Ele explica, ele fala o que é. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são o quê? As 7 igrejas. Então, o candelabro, castiçal, candeeiro, representa a própria igreja. Por que 7? Porque fala de completude, daquilo que é pleno, daquilo que é completo. Tudo que é 7 na Bíblia está falando de uma totalidade. Deus faz o mundo, cria todas as coisas em 6 dias. Ao 7º, ele descansou. Ele tem 7 dias da semana. Ele tem as festas. Lá no Velho Testamento, o 7 está sempre lá, né? No Velho Testamento, falando de algo completo, de algo pleno. Toda vez que fala 7, fala de algo completo. O candelabro, na realidade, é a própria igreja do Senhor Jesus. Que é de ouro puro, porque ouro fala de divindade, da glória de Deus. E ele está cheio de azeite. E o Senhor colocou fogo nesse candelabro. Ele acendeu esse candelabro quando ele morreu na cruz e ressuscitou e enviou o seu Espírito. Atos capítulo 2, o Espírito desceu, veio como um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa e foram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então Deus acendendo a sua igreja, lá em Atos capítulo 2, e a igreja está acesa até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos o candelabro. Nós somos representados no candelabro, que está aceso, que tem óleo, que é a presença do Espírito Santo, que tem fogo queimando. Aleluia. As lâmpadas somos nós. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Mas ele falou para nós também, vós sois luz do mundo e sal da terra. Fala para o seu irmão, você é luz, meu irmão. Agora eu pergunto para ele, como que é que está seu pavio? Pergunta aí, como está seu pavio, meu filho? Coloca Mateus aí, 12:20. Ele não apagará o pavio que fumega. Às vezes você está fumegando, meu filho. Já queimou bastante, mas a chama está pequena e está uma fumaceira, né? Já lidou com fumaça? É fácil lidar com fumaça, irmãos? Arde os olhos, irrita, né? Então, às vezes você está aquele crente irritante, ninguém aguenta você mais. Que é só fumaça, meu filho. O povo vai falar com você, já sai tossindo. O olho começa a lacrimejar, né? É que nem queimar madeira verde, é terrível. Mas o Jesus está dizendo para nós nessa manhã, eu não vou apagar você. Eu não vou apagar você. Pelo contrário, eu vou pegar lá minha espavitadeira, eu vou pegar lá meu tesourão. Oh, Jesus. Vou chamar de tesourão, né, para a gente entender mais fácil. E o que ele vai fazer? Só que ele não vai queimar, ele não vai cortar tudo. Ele só vai cortar o que está queimado. Porque ele precisa fazer isso.
Porque senão a luz não é perfeita. E ele precisa parar que você fica irritando todo mundo. Para de fumegar, meu filho. É tempo do Senhor limpar. Sabe o que o sumo sacerdote faz? E quem faz não somos nós. Não sou eu, não é o pastor. Somente o sumo sacerdote tem essa função de cortar o pavio queimado para que ele possa dar uma luz perfeita. Às vezes a gente tenta, mas a gente não pode, porque a gente não é sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes da casa do Senhor. Mas o sumo sacerdote é Jesus, nós já aprendemos aqui nessa manhã. E o candelabro é a igreja. E a luz do candelabro é você. E é o sumo sacerdote que coloca em ordem as lâmpadas. Ai, Jesus. Então ele precisa colocar em ordem. Ele sabe qual que vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro. Ele coloca as lâmpadas em ordem. Então, muitas vezes, Deus, o Senhor está organizando as lâmpadas e a gente não está entendendo nada. Por que aquele lá primeiro e eu não? Calma, vai chegar a sua vez. Quem organiza é Jesus. Fala aí para o seu irmão, quem organiza é Jesus, irmão. Deixa ele trabalhar, né? Deixa o Senhor trabalhar. Agora, você não vai apagar, em nome de Jesus. O diabo está querendo apagar muitas vidas aqui. O diabo está querendo que a luz se apague. Mas o Senhor está dizendo, ei, esse candelabro é meu. Essa luz é minha, sou eu que coloco em ordem e sou eu que corto quando precisa cortar aquilo que está queimado. Às vezes vai ter que queimar mais um pouquinho, não tem problema, mas ele sabe o momento certo. Mas quando ele vier com o tesourão, meu irmão, não adianta correr. Para onde me esconderei do Senhor? Se eu subir nos mais altos céus, lá Ele está. Se eu for no mais profundo abismo, lá Ele estará também. Então, não dá para fugir. Fala aí para o seu irmão, não dá para fugir. Não dá. Você é dele. Ele vai te pegar. Oh, Jesus. Vamos adorar o Senhor?